Tem mais uma notícia? Deputado Nicolas Ferreira será o relator da proposta que pode tornar o PCC, Comando Vermelho e milícias como terroristas. De acordo com as informações divulgadas em Brasília, esse projeto é de autoria do deputado Danilo Forte. A proposta foi apresentada na Câmara em março deste ano, depois de o governo se recusar a enquadrar organizações criminosas como terroristas, como foi sugerido pelo governo dos Estados Unidos, que passou a combater militarmente essas facções. Para o deputado Danilo Forte, a atuação do PCC e Comando Vermelho não são crimes comuns e representam grave ameaça à segurança nacional. Já Nicolas Ferreira afirmou que o projeto vai deixar claro, abre aspas, quem é a favor da bandidagem, fecha aspas. Começar essa com o Roberto Mota, que há muito tempo acompanha essas movimentações no Congresso Nacional em torno desses projetos que pretendem classificar as facções criminosas como grupos terroristas. E há uma resistência de muitos parlamentares em relação a essa possibilidade de mudança de status, né, Mota? Por quê? Claro, porque há um enorme ecossistema de defesa de bandido nesse país, Cariato. É uma defesa, em parte, ideológica e, em parte, é uma defesa que eu chamaria de comercial, se é que vocês me entendem. O fato é que essa defesa de bandidos, ela é apoiada por um enorme ecossistema de ONGs, as ONGs da segurança pública, todas com nominhos fofos. A maioria delas recebe recursos do exterior e faz lobby lá em Brasília. Então, se você for um parlamentar e tentar endurecer a legislação penal brasileira, logo vai aparecer alguém para te convencer que o criminoso é um pobre coitado, ele só roubou o celular porque ele queria tomar uma cervejinha. Essa medida de classificar as facções como organizações terroristas não é nada mais do que reconhecer a realidade. A gente já teve inúmeros casos de cidades do interior de São Paulo e de outros estados que são sequestradas, a cidade inteira é tomada de assalto por um grupo organizado, uma facção. Aqui no Rio de Janeiro já houve casos em que a polícia está fazendo uma operação policial numa área dominada pelo narcotráfico e os traficantes atiram numa via expressa que tem ali ao lado. Não foi atirar na polícia e sem querer atingir inocente, foi atirar nos inocentes para parar a operação. Eu conheço um caso, e eu não vou dizer qual é a empresa, de uma provedora de serviços de telecomunicação que tinha uma equipe fazendo um serviço num subúrbio do Rio de Janeiro. Essa equipe foi sequestrada por traficantes que ligaram para a empresa para pedir resgate. Como é que você classifica uma situação como essa? A única coisa sensata é dar a ela o nome que ela já deveria ter recebido há muito tempo: terrorismo. Pois é, a enquete do dia, publicada no portal da Jovem Pan e também no YouTube de Os Pingos nos Is, quais podem ser os resultados se a reunião entre Lula e Donald Trump acontecer? Vote em jovempan.com.br e também na conta do YouTube do programa Os Pingos nos Is. Na parte da conversa, do chat, está aberto para as pessoas se manifestarem, tem a enquete. Se você puder, se manifeste, vote, daqui a pouco a gente traz o resultado. Rápida parada, voltaremos em 1 minuto e 20 com mais notícias e debates. Até já. Os Pingos nos Is, Jovem Pan. Antes do break comercial, nós falávamos sobre a proposta que pode tornar as facções criminosas, pelo menos o entendimento, a classificação como grupos terroristas, e isso poderia inclusive impactar eventualmente em penas mais duras, caso essas pessoas sejam identificadas como participantes de grupos terroristas. Quem será o relator dessa proposta na Câmara dos Deputados será Nicolas Ferreira. Chama o Luiz Felipe Dávila para trazer suas análises sobre esse movimento que acontece no Congresso Nacional e a defesa de muitos especialistas para que haja essa mudança na classificação que poderia, inclusive, mudar a punição para as pessoas que fazem parte desses grupos, né, Dávila? Um endurecimento sensível de penas, além de
permitir que o Estado se utilize de outros recursos para combater esses grupos. Dávila? É fundamental que isso ocorra. Apenas eu discordo do nome. Acho que terroristas são movimentos com objetivo político. Acho que tem que chamar mafiosos. São organizações mafiosas. Aliás, quando você pega ali a descrição de organizações mafiosas, o PCC, por exemplo, se enquadra perfeitamente, que é justamente uma organização que controla território, que tem um comércio transnacional de droga, que está infiltrado em atividades lícitas e ilícitas, né? Lavagem de dinheiro, simbiose com as comunidades carentes, está tudo ali que está na descrição da máfia. E nós já temos como exemplo a lei antimáfia italiana, que é uma lei exemplar e que contempla tudo isso que a gente está conversando. Cárcere duro, ou seja, pena dura em prisão, sem visitinha, sem ter que cumprir penas de prisão perpétua, tem confisco de bens de criminosos e organizações criminosas. Tá ali, a legislação é perfeita, então tem que sim endurecer muito a pena em relação a essas organizações mafiosas. Apenas eu acho que a nomenclatura devia ser mais condizente o que elas são. Organizações mafiosas e não necessariamente organizações terroristas. Porque todo crime cometido não tem por si finalidade política, que é o que define uma organização terrorista. Pois é, chamar o Cristiano Beraldo, porque houve uma mudança no entendimento também dos Estados Unidos em relação a essas organizações, né? Os Estados Unidos passaram a enquadrar as organizações criminosas como grupos terroristas. Isso mexe essencialmente no quê, quando a gente olha para o enfrentamento, hein, Beraldo? Legislação mais dura, Canhato. Os países sérios levam a questão do terrorismo muito a sério. A gente precisa lembrar que depois dos atentados às Torres Gêmeas em 2001, a legislação americana e internacional foi muito dura, sobretudo no monitoramento de recursos ligados a organizações terroristas. E eles foram muito eficientes em evitar que o dinheiro continuasse circulando na mão dessas organizações. É óbvio que o sistema vai se reinventando, eles vão encontrando novos caminhos, mas aquele mundo que existia, em que facilmente essas organizações conseguiam planejar e executar os seus ataques, esse mundo já não existe mais e faz tempo. Agora, nós estamos no Brasil, Canhato, observando o que é a força de organizações como o Comando Vermelho e o PCC. O ex-delegado-geral da Polícia Civil de São Paulo, delegado Rui Fontes, foi executado brutalmente numa ação cinematográfica. Logo ele, responsável pela primeira prisão do Marcola. E a gente tem que se perguntar qual é o bem que a sociedade brasileira está tendo em manter Marcola na prisão do jeito que ele está, em que de lá de dentro ele continua cometendo crimes, mandando executar os seus inimigos, organizando sequestros e todo tipo de atividade criminosa. E o pior, amparado por uma legislação que depois de 35 anos de prisão, ele vai sair pela porta da frente. Nós, do Brasil, não podemos mais tratar figuras como Marcola e Fernandinho Beiramar da forma corriqueira, como se fosse um criminoso qualquer. Não é. Esses são, sim, terroristas, impõem o terror à sociedade brasileira. Isso precisa ter um fim. Essas pessoas estariam muito melhor, ou fariam muito melhor a sociedade brasileira se estivessem encarceradas em Guantánamo, bem longe daqui. E não me venham com essa conversa, mas porque tem direito à visita íntima, à visita familiar. Ele não pensou, nenhum deles pensa nas famílias das vítimas, do delegado Rui. Essas famílias não têm o direito de visita, de encontrar o seu ente querido que foi eliminado, morto por essas pessoas. Portanto, é preciso sim endurecer não só as penas, mas a forma como criminosos dessa magnitude cumprem as suas penas.